Em março de 2005, a estudante universitária Angie Lotz foi brutalmente assassinada em seu apartamento que ficava na África do Sul. Quando acharam o corpo, a moça estava sentada no sofá como se estivesse folheando uma revista. Havia uma grande quantidade de sangue que cobria completamente a cabeça dela, e o rosto estava quase irreconhecível. A princípio, parecia que ela havia cometido suicídio, mas logo descobriram que a jovem, na verdade, foi espancada até a morte. A polícia logo chegou ao apartamento onde ela estava, e o que aconteceu a seguir acabou sendo um dos mais misteriosos casos da África do Sul. Olá, eu sou Vanessa Bap e o tema de hoje foi sugestão da Márcia Delina. Márcia, muito obrigada pela sugestão desse tema, eu não conhecia ainda. O caso de hoje é sobre uma estudante universitária que foi brutalmente espancada até a morte, mas esse caso, que parece simples, permanece um mistério até os dias de hoje, apesar das muitas evidências na cena do crime. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever no canal para sempre receber o conteúdo novo e assim você ajuda o canal a crescer. Então, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. A Angie Lotz, ela era uma estudante universitária que estava com o apartamento totalmente em silêncio, a não ser pelo som de mensagens de texto que chegavam sem parar a todo momento. Essas mensagens de texto logo se transformaram em telefonemas preocupados. Um rapaz chamado Fred, ele estava muito preocupado com o silêncio da namorada, porque ela não estava respondendo as mensagens de texto nem as ligações que ele fazia. Como ele ficou preocupado com a namorada, mas ele morava a mais ou menos 30 minutos de distância do condomínio dela, ele pediu para um amigo que os dois conheciam para dar um pulo no apartamento da Angie, da namorada dele, para ver se ela estava tudo bem, só para se assegurar que ela estava bem, que ela estava realmente salva e que estava tudo bem, já que ela não atendia as ligações. Esse amigo, ele foi até o condomínio da Angie, mas ela também não atendeu o interfone. Então, esse amigo, ele viu um vizinho do apartamento, o vizinho de apartamento dela, e pediu para que ele abrisse o portão do condomínio. Ele explicou a situação, que o namorado dela estava tentando entrar em contato e ela não respondia, e esse vizinho, então, achou que não teria problema em abrir o portão. E foi ele que descobriu o corpo da Angie sentado no sofá como se estivesse lendo uma revista, mas uma grande quantidade de sangue escorria totalmente pela cabeça dela, e o rosto estava totalmente irreconhecível. A princípio, todos pensaram que se tratava de um suicídio, mas logo descobriram que ela, na verdade, foi espancada até a morte. É claro que, totalmente chocado, esse amigo que foi até o apartamento verificar o bem-estar da Angie chamou imediatamente a polícia assim que percebeu todo aquele sangue. E o que aconteceu a seguir foi um dos casos mais polêmicos da história da polícia sul-africana. Para a gente entender esse caso, nós precisamos conhecer todos os integrantes que compõem essa história macabra. Então, vamos voltar um pouquinho na história da vítima, que é a Angie Lotz. A Angie Lotz, ela era filha única de um casal chamado Han e Juanita Lotz. O Han, ele era professor de radiologia na universidade da cidade, e a Juanita era uma fisioterapeuta. Os pais da Angie, eles tentaram ter filhos por 10 anos fazendo tratamento. E quando finalmente eles conseguiram, a Juanita parou de trabalhar para cuidar da filha. Como foi difícil para o casal ter o primeiro filho e foram 10 anos de tratamento, a Angie acabou sendo a única filha. A menina se destacava na escola desde muito cedo, chegando em um ano ficar entre as 4 melhores notas das escolas de toda a região. Ela também era musicalmente talentosa e tocava vários instrumentos. Ela era tão talentosa que ela chegou a ser selecionada para cantar em um coral infantil de muito prestígio na região, e ela aproveitou a oportunidade com o apoio dos pais e saiu em uma turnê pela Europa. A família, ela sempre estava unida. Pai, mãe e filha eram realmente muito próximos. Eles estavam sempre em companhia um do outro. A Angie era o tipo de filha que gostava de passar o tempo que ela tinha livre com os pais. Quando chegou a hora da Angie ir para a universidade, ela decidiu por cursar matemática. E como já esperado pela família, ela foi muito bem na universidade. E depois que ela concluiu o curso, ela continuou os estudos e em 2005 a Angie já estava caminhando para concluir um mestrado em estatística matemática. Um ano antes dela concluir esse mestrado, em 2004 então, a Angie conheceu um jovem estudante universitário que chamava Fred.
Era um rapaz que cresceu em uma lucrativa fazenda de tomate e de gado e que frequentou as melhores escolas desde cedo. O Fred, além de se destacar academicamente como a Angie, ele também era um ótimo esportista. Ele jogava rugby, cricket e tênis. O Fred era alto, bonito e logo despertou a atenção da Angie. Os dois logo começaram a namorar e ficaram muito próximos. Depois que o Fred concluiu a pós-graduação dele, ele continuou fazendo alguns cursos na universidade, mas ele começou também a carreira profissional. Isso porque ele tinha conseguido um emprego bem promissor e ele trabalhava em uma companhia de seguros. Ele dividiu um apartamento perto do trabalho dele com um rapaz chamado Marius. O Fred e o Marius, eles tinham estudado na mesma universidade que a Angie. Todos os três eram bons amigos desde a época da faculdade. No final de fevereiro de 2005, foi a vez da Angie se mudar para o seu próprio apartamento, em um condomínio que ficava a mais ou menos 30 minutos de carro da casa dos pais dela, o que ela gostou muito, porque por ser perto da casa dos pais, ela podia continuar passando os finais de semana sempre com os pais. Eles eram muito unidos. A Angie, ela tinha o hábito de todas as manhãs dar um toque no celular da mãe dela. A mãe geralmente não precisava de atender, ela retornava a ligação, porque isso na verdade era como se fosse um acordo entre as duas, para que apenas a mãe soubesse que ela estava segura, que ela estava bem, que ela estava começando o dia dela. Esse costume pode parecer um pouco diferente para a gente, mas por conta das altas taxas de criminalidade da região, esse é um costume cultural entre as pessoas de uma família, como se dissesse, olha, eu tô bem, eu tô segura e tô começando mais um dia. Então, normalmente, depois de receber essa chamada perdida diariamente da filha, a mãe retornava a ligação e elas conversavam sobre coisas do dia a dia. Um outro hábito que a Angie tinha é que todos os finais de semana, como eu disse, ela ia para a casa dos pais e ela sempre levava flores para a mãe. E não foi diferente no final de semana do dia 11 de março de 2005. A Angie chegou na casa dos pais numa tarde de sexta-feira, como mais um final de semana que ela sempre estava ali, e ela foi nadar na piscina na casa dos pais, como era de costume também. Depois do mergulho, ela vestiu um short, uma regata e foi tomar uma xícara de chá com a mãe. Foi nesse momento que a mãe percebeu alguns hematomas pelo corpo da filha. A mãe, claro, questionou imediatamente aqueles hematomas, mas a Angie, ela não respondeu e deu de ombros como se não soubesse de onde vinham aquelas marcas. Mas depois disso, ela trocou de roupa e vestiu uma calça jeans e uma camiseta de manga longa. Parecia que era para esconder os hematomas. Tudo ficou por isso mesmo, e num domingo de manhã, o namorado da Angie, o Fred, ligou e perguntou para ela se podia ir dar um pulo lá para ver a Angie. Por algum motivo, a Angie não se demonstrava muito interessada, mas acabou que ele não respeitou a vontade da Angie e apareceu na casa dos pais dela do mesmo jeito. Como ele já estava lá mesmo, a Angie recebeu ele muito bem e os dois em algum momento foram pro quarto que ela mantinha lá na casa dos pais dela, e ela estava arrumando as roupas que ela ia deixar para usar no próximo final de semana. Foi nesse momento que ela perguntou para a mãe dela sobre a previsão do tempo e a mãe dela disse que no próximo final de semana ia fazer muito calor. Então ela sugeriu que a filha separasse peças de roupas bem leves, como aqueles vestidinhos de verão. Porém, o Fred, que estava ali, ele imediatamente disse que a Angie só deveria usar vestidos quando ele estivesse presente. Todos riram, menos o Fred. A religião desempenhava um papel importante no relacionamento entre esses dois jovens. A Angie, ela tinha sido criada como uma cristã devota e ainda frequentava a igreja com os pais. O Fred, ele era um membro de uma igreja muito mais conservadora, que não permitia contato físico de nenhum tipo em relacionamentos antes do casamento. E por isso, o Fred e a Angie nunca tiveram um relacionamento íntimo. Quando a Juanita se despediu da filha naquele domingo à noite, ela nunca imaginou que essa seria a última vez que ela veria sua filha com vida. Quando a Juanita se despediu do Fred, ela disse aquela mesma coisa que geralmente as mães e os pais sempre dizem: cuida bem dela, ela é tudo o que temos. Os dias se passaram normalmente, até que na noite da próxima terça-feira, o Fred foi ao apartamento da namorada para dormir lá, porque ele tinha uma palestra para assistir na manhã seguinte na universidade, e a casa da Angie ficava muito mais perto do campus do que a dele. Naquela mesma noite de terça-feira, a família do Fred recebeu a notícia que um dos irmãos dele ia ser pai. Só que quando o Fred ligou para dar os parabéns pro irmão, os dois acabaram brigando pelo telefone. Bom, o Fred tinha 2 irmãos mais velhos e sempre havia discussões e brigas entre os irmãos.
Isso geralmente é comum, acontece. Só que aparentemente nessa discussão especificamente, ela realmente afetou o Fred, porque durante aquela noite que ele passou com a namorada, o Fred estava extremamente mal-humorado. Ele tomou um banho e foi dormir no sofá, enquanto a Angie ainda trabalhava no computador. A noite virou dia, e na quarta-feira, no dia seguinte, no dia 16 de março, a Angie e o Fred tomaram café da manhã juntos, só que uma grande discussão entre o casal começou. A Angie, ela sentia que algo estava acontecendo com o namorado. Ele ainda estava muito mal-humorado e irritado. Então ela perguntou se isso tinha alguma coisa a ver com o relacionamento deles. A princípio, o Fred não quis falar sobre isso, mas ele acabou dizendo que tinha sido aquela discussão com o irmão mais velho que ele tinha tido na noite anterior, e que isso tinha realmente deixado ele muito irritado. A Angie não acreditou e começou a chorar na hora, e perguntou para ele se ele ainda amava ela. O Fred garantiu que sim, mas que ele sentia que ela era quem estava incerta sobre o relacionamento deles. E por conta disso, o Fred sugeriu que ela escrevesse sobre os sentimentos que ela tinha por ele em uma carta, para que eles pudessem discutir sobre isso mais tarde naquele mesmo dia. Ele então saiu às 7h45 da manhã daquele dia para assistir a palestra no campus da universidade. Enquanto o Fred estava lá assistindo a palestra dele, a Angie escreveu a carta e ela tinha 2 páginas. Exatamente às 9h40 da manhã, ela enviou uma mensagem de texto para ele dizendo que estava a caminho do campus da universidade e que ela queria entregar a carta a ele. Em seguida, o zelador bateu na porta da Angie porque ele tinha que providenciar um conserto que estava agendado já de 2 telhas quebradas da varanda. Como a Angie estava de saída, ela pediu que ele voltasse mais tarde naquele mesmo dia. O Fred saiu da palestra no campus às 10 horas da manhã e a Angie já estava esperando pelo namorado. Ela entregou a carta em um envelope e dali cada um seguiu um rumo diferente. O Fred foi a uma loja de móveis para pegar um armário de cozinha para um amigo. Ele colocou o armário de cozinha na parte de trás da caminhonete que ele tinha e foi para o trabalho. A Angie, que estava ali na universidade, se despediu do Fred naquele momento e seguiu o rumo dela. Ela também tinha uma palestra para assistir naquele dia na universidade, só que nessa palestra ela encontrou um amigo de infância lá. E os dois saíram dali e foram almoçar juntos. Só que durante esse almoço, ela contou para esse amigo de infância que tudo estava oficialmente acabado entre ela e o Fred, depois do que ela descreveu como uma briga infernal que ela tinha tido com o Fred naquela mesma manhã. Ela também contou para esse amigo sobre a carta que o Fred pediu para ela escrever. E essa foi a última pessoa que viu a Angie com vida. Ao longo do dia, várias mensagens de texto foram trocadas entre ela e o Fred, que é normal, geralmente entre 2 namorados, é normal haver trocas de mensagem durante o dia. Pouco depois da 1 da tarde, o Fred enviou uma mensagem de texto para a Angie usando o computador do trabalho dele. A última mensagem de texto que o Fred recebeu da Angie foi por volta de 1h30 da tarde. E depois disso, o Fred foi para uma reunião com pelo menos 6 outras pessoas pelo restante da tarde. Depois de trocar a última mensagem com o Fred, a Angie também enviou uma mensagem para a mãe dela, para contar que as telhas da varanda do apartamento tinham sido trocadas. A mãe imediatamente respondeu dizendo que queria dar um pulo no apartamento da filha só para ver se o trabalho estava bem feito. Só que a Angie respondeu a mensagem falando que não precisava, que estava tudo certo e estava tudo funcionando. Às 2h55, um recibo mostra que a Angie comprou um hambúrguer em uma rede de lanchonetes e depois foi a uma mercearia, tudo isso próximo à casa dela, e comprou uma revista e um refrigerante. De lá, ela caminhou até uma locadora de DVDs e alugou um filme, isso às 3h07 da tarde. Se a Angie fosse direto para casa depois de alugar aquele DVD, ela deveria estar no apartamento às 3h30, porque a locadora também ficava ali, tudo na verdade ficava ali bem perto da casa dela. Ninguém teve contato com a Angie depois desse horário das 3 horas da tarde. Enquanto isso, o Fred estava no trabalho e ele voltou a se conectar ao computador às 5h15. Ele leu alguns e-mails e saiu do escritório às 6h07. Então ele pegou a caminhonete dele e dirigiu até o próprio apartamento dele, que na verdade ele dividia com um colega de quarto. Os 2 colegas então, eles estavam em casa e os 2 assistiram TV e jantaram. Depois do jantar, o Fred saiu com esse amigo para pegar aquele armário de cozinha que ainda estava na caminhonete do Fred. Pouco depois das 8 horas, o Fred mandou uma mensagem de texto novamente para a Angie, dizendo que ele amava ela e que ligaria um pouco mais tarde naquela noite só para ouvir a voz dela. Ela não respondeu à mensagem de texto dele,
E então ele tentou ligar para ela mais ou menos às 9 horas da noite. E novamente ela não respondeu e não atendeu a ligação. O Fred achou sim muito estranho, mas considerando aquela briga deles naquele dia de manhã e como as coisas estavam entre eles, ele presumiu que ela simplesmente não queria falar com ele. Mais ou menos às 10 horas da noite, o Fred enviou uma mensagem de texto então para a mãe da Angie, dizendo que ele não estava conseguindo falar com a namorada de forma alguma, e a mãe da Angie disse que ela também não tinha tido notícias da filha naquela noite. Depois das 10 horas da noite, o Fred tentou ligar mais uma vez para a Angie e novamente a ligação não foi atendida. Então ele pediu para um colega dele que morava mais perto do condomínio da Angie para ir até lá só para ver se estava tudo bem com ela. Por volta das 10h30, o Fred saiu de casa e foi até a casa da mãe da Angie. Ele queria pegar as chaves extras do apartamento para fazer uma verificação do bem-estar dela. Então ele pegou aquelas chaves de controle remoto do portão. Isso porque as fechaduras do apartamento da Angie tinham sido trocadas no dia anterior. E isso foi trocado em todos os apartamentos do condomínio, não foi uma coisa específica do apartamento dela. Só que o que acontecia é que naquele momento ninguém tinha chave para entrar no apartamento, só aquele controle do portão da garagem. Às 10h35 da noite, aquele amigo do Fred acabou encontrando o corpo espancado da Angie no apartamento dela. Ele imediatamente ligou para a polícia e logo em seguida ele também ligou para o Fred para dar a notícia para ele. Então era de se esperar que isso fosse abalar muito os pais da Angie e realmente foi o que aconteceu. Então nesse meio tempo o Fred, que ele tinha sido realmente acolhido pelos pais da Angie, ele foi passar um tempo na casa dos pais e acabou ficando no quarto antigo da Angie, no quarto que a mãe dela ainda mantinha na casa da família. E ele acabou dormindo lá alguns dias, até essa situação toda passar, esse sofrimento inicial, ele passar um pouco, né? Tava todo mundo de luto e tava sendo muito difícil para todo mundo. A família fez o funeral da Angie no dia 22 de março. Após esse funeral, o Fred foi convidado a sair do quarto da infância da Angie, porque nos dias que antecederam o funeral, algumas das ações que o Fred teve não agradaram os pais da Angie, porque o Fred teria contado que ela tinha escrito uma carta, aquela carta que ela escreveu no dia que ela faleceu, sobre o relacionamento dos dois. E aí os pais, é claro, tinha sido a última coisa que a filha tinha escrito, a última coisa que a filha tinha tido contato quando estava viva, e os pais pediram para ver essa carta. Só que a carta que o Fred mostrou para os pais da Angie era um pequeno bilhetinho, na verdade, que dizia que ela só queria dizer o quanto que ela apreciava, o quão especial que o Fred era. E só agradeceu o apoio e o coração bondoso dele por sempre estar preparado para ouvir os pequenos problemas dela. Era só um bilhetinho mesmo. Só que nesse bilhete ele dizia: eu te amo muito, tenha boa sorte no seu dia e uma boa semana. Só que os pais da Angie, eles imediatamente sentiram que aquele bilhetinho não tinha sido escrito naquela manhã, já que tudo isso aconteceu numa quarta-feira. Então por que ela ia desejar uma boa semana e não, na verdade, um resto de semana, já que já estavam na quarta-feira? A Angie foi encontrada ainda sentada no sofá. Ela estava até com as pernas cruzadas e com uma revista no colo, o que mostrava que a Angie, ela nem viu o ataque chegando. Ela recebeu vários golpes na cabeça e um na mão. Ela também tinha marcas de facadas no pescoço e no peito. Segundo a autópsia, as facadas foram feitas depois que ela já estava morta. No total, a Angie teve 47 ferimentos em todo o corpo. Não havia nenhum sinal de arrombamento e nada no apartamento foi roubado. As chaves do carro, o celular dela, todos estavam na bancada da cozinha. E isso definitivamente mostrava que aquilo não foi um roubo. Os únicos itens que estavam faltando na casa eram uma faca de cozinha e o controle remoto do portão da garagem do condomínio onde ela vivia. A polícia achava desde o início que o crime foi cometido por alguém que a Angie conhecia bem, porque a polícia concluiu que a única maneira de alguém entrar no apartamento onde ela vivia seria se ela tivesse deixado o assassino entrar. A Angie, ela estava usando naquela noite shorts e um pijama com regata, um pijaminha de short e regatinha. Só que a Angie, ela era muito conservadora e os pais dela disseram que ela não ficaria confortável na frente de alguém que ela não conhecesse. Ou seja, era alguém que ela tinha intimidade, alguém que ela se sentia confortável o suficiente para ficar ali só de pijama na sala. E outro indício era a violência explosiva do assassino,
que mostrava que aquilo poderia ser sim um crime de ódio ou de ciúme, mas que era algo pessoal. Uma toalha ensanguentada foi encontrada no chão do banheiro dela, ao lado de 2 grandes marcas de sangue do chão. Essas marcas pareciam ser uma pegada parcial de sapato, mas não havia outras pegadas ensanguentadas em nenhum outro lugar do apartamento, só ali na parte do banheiro. Posteriormente, na autópsia, eles confirmaram que ela não sofreu violência sexual. E um exame ali da autópsia mostrou que os ferimentos na cabeça dela mostrava que a arma do crime provavelmente foi um objeto contundente, como um martelo. A polícia vasculhou o bairro inteiro, investigou recentes arrombamentos na área que estavam acontecendo, porque nos 6 meses que antecederam esse assassinato, esse crime, estava tendo uma onda com outras invasões a domicílio. Mas todas essas invasões, elas tinham um padrão, e ninguém estava na casa nesse momento. Esses invasores, eles invadiam as casas, mas sempre quando os proprietários não estavam no apartamento. E o objetivo sempre, claro, no assalto, era sempre levar eletrônicos e objetos de valor. Mas no apartamento da Angie, o telefone celular dela, o laptop, uma televisão, nada de valor tinha sido levado. Isso tudo estava lá ainda no apartamento. Mais ou menos 2 semanas após esse crime, um conhecido criminoso da área e viciado em metanfetamina, de 17 anos só, confessou que tinha matado a Angie. Mas o que aconteceu é que ele logo acabou mudando o depoimento. Ele disse que, na verdade, ele presenciou o assassinato que foi cometido por um amigo dele e que eles tinham matado uma jovem que comprava drogas deles regularmente em uma noite de sábado. Ele disse que ele tinha ficado, na verdade, do lado de fora para vigiar e que aí, depois que ele viu esses amigos fugindo, ele olhou pela janela do apartamento e viu a Angie no sofá, pingando sangue no braço. Só que esse relato não fazia sentido. Primeiro, porque a Angie não era usuária de drogas. Segundo, que ela também foi morta em uma quarta-feira, não num sábado. E na cena do crime, por mais sangrenta que tivesse sido, não tinha sangue pingando no braço da Angie. Então, para descartar esse suspeito, a polícia levou até o bairro da Angie. Ele até chegou a apontar o condomínio certo onde a Angie morava, mas ele não soube dizer, ele não conseguiu levar os policiais até o apartamento. Eventualmente, o que acabou acontecendo é que ele retirou a confissão dele e dizendo que tudo, na verdade, tinha sido uma armação e que nem ele mesmo sabia explicar por que ele tinha feito isso. A polícia estava olhando para suspeitos com algum motivo, alguém que tivesse um motivo para matar a Angie. Talvez um homem ciumento, sei lá, um amor não correspondido, qualquer coisa. Mas a Angie, ela não tinha inimigos. Ela era uma pessoa conservadora da igreja, não era uma pessoa de ir para festas, ela estava sempre com a família, então ela realmente não tinha pessoas que tinham ódio para tentar de alguma forma acabar com a vida dela. Quando os resultados voltaram da análise de impressões digitais, na capa do DVD que ela tinha alugado, que a Angie tinha alugado naquela tarde, tinha uma impressão digital que correspondia à do Fred, à do namorado dela. E isso colocava ele na cena do crime, mas o Fred alegava que ele não tinha ido no apartamento naquele momento, que ele estava no trabalho. De qualquer forma, uma busca no apartamento do Fred acabou sendo feita e um sapato esportivo dele se encaixava perfeitamente naquela mancha de sangue que tinha na cena do crime. E os investigadores também chegaram à conclusão que aquele sapato, aquele tênis, tinha sido lavado recentemente. A arma do crime, teoricamente, foi um martelo, segundo a perícia. E os investigadores confrontaram o Fred perguntando se ele tinha um martelo. E o Fred disse que tinha um abridor de garrafa que era martelo e abridor de garrafa, era pequeno, era mais ornamental, e que ele tinha ganhado de Natal dos próprios pais da Angie. E esse martelo, ele com abridor, ele estava no banco de trás do carro, da caminhonete do Fred. Agora em junho, 2 meses após o assassinato da Angie, a polícia estava se preparando para prender o Fred pelo assassinato. A conselho dos advogados, o Fred ele foi até a delegacia de polícia e ele se entregou, mas ele alegava que era inocente. Ele inclusive pediu para fazer o teste do polígrafo e ele foi aprovado. Ele não mostrou sinais de estar mentindo. A promotoria, no entanto, estava reunindo provas e depoimentos de testemunhas para apresentar no julgamento. A verdade é que desde o início a polícia sentia que esse era mais um caso de namorado ciumento que mata a namorada. E somente 2 anos após o assassinato da Angie, o julgamento contra o Fred no sistema judicial sul-africano
que não inclui julgamento por júri, começou. O julgamento se tornou uma batalha de 9 meses, com histórias de incesto, canibalismo, uso de drogas, infidelidade, o que tornava o caso às vezes até absurdo, de tanta testemunha falando coisas aleatórias. Quando chegou a hora de mostrar as provas físicas, aquela impressão digital que estava na capa do DVD colocava o Fred na cena do crime depois das 3 horas daquela tarde. Um especialista americano em impressões digitais examinou essas evidências e concluiu que aquela impressão digital em questão, ela tinha vindo de uma superfície curva, como um vidro, e não de uma superfície plana, como a caixa de um DVD. E, é claro, ter as impressões digitais do Fred em um vidro seria normal, já que ele tinha passado muito tempo no apartamento, os dois eram namorados. E, inclusive, ele estava lá na noite anterior ao assassinato, então seria normal ter as digitais dele pelo apartamento. Juntando isso ao fato de que o Fred tinha um álibi sólido e consistente para aquela tarde, já que ele trabalhava das 11 horas às 18 horas, e o trabalho dele ficava a 47 quilômetros do apartamento da Angie. Ele não tinha saído do prédio durante o dia e as imagens das câmeras provavam isso. No entanto, não tinha nenhuma evidência eletrônica, como fotos ou imagens da câmera, que colocava ele no trabalho no momento de 3h29 às 5h15. Isso significava o quê? Que ele poderia ter saído do prédio sem ser visto de alguma forma, andado 5 minutos até o carro, dirigido 40 minutos, passado 15 minutos espancando a namorada e limpando a cena do crime, antes de fazer uma viagem de 40 minutos de volta ao trabalho e caminhar mais 5 minutos de volta até a casa dele. Tudo isso vestindo as mesmas roupas e agindo normalmente. O juiz, óbvio, não achou que isso fosse plausível e foi descartado. Porém, mesmo que pareça que não seja possível fazer toda essa trajetória, registros de telefone celular indicam que depois que o Fred pegou o controle reserva do portão da garagem do condomínio da Angie com a mãe, ele foi até o apartamento e estacionou na rua do condomínio, mas que na verdade ele estava parado na casa, naquela rua do condomínio da Angie, até outra pessoa encontrar o corpo dela primeiro. Mas a defesa do Fred alegou que ele estava em choque naquele momento e que ao invés dele correr para o apartamento, ele ficou paralisado com medo do que ia encontrar e por isso ele tinha ficado parado na rua do condomínio. E o formato dos ferimentos na cabeça dela também não combinava com o formato daquele martelo específico que ele tinha. Só sobrava agora a evidência daquela pegada do banheiro. Um investigador da polícia sul-africana, ele tinha confirmado que a marca de sangue no banheiro foi feita pelo sapato do Fred, mas depois da perícia ficou determinado que aquela marca de sangue na verdade não era uma pegada, ela era na verdade uma marca de transferência de sangue, quando um objeto ensanguentado tinha sido colocado ali no chão e quando foi retirado tinha ficado aquela marca no chão. Agora em novembro do ano de 2007, o Fred acabou sendo absolvido do assassinato da Angie no Tribunal Superior. Isso quer dizer que ele nunca mais, mesmo se tiver provas novas, ele nunca mais pode ser acusado pelo assassinato da Angie. Mas aí, quando tudo parecia estar perdido, uma reviravolta no caso aconteceu. Isso porque os investigadores particulares que a família do Fred contratou acusaram um tio da Angie que ele tinha matado a sobrinha. Isso porque ele tinha telefonado às 9 horas daquela noite do assassinato para contar para a irmã que a Angie estava morta. Como que a polícia não tinha visto que o irmão da mãe da Angie, o tio dela, tinha ligado para ela às 9 horas da noite, no dia do assassinato, para contar para a mãe que a Angie estava morta. Só que o corpo da Angie foi descoberto oficialmente, só acharam a Angie mais tarde naquela noite, por volta das 10 horas da noite. Só que isso depois ficou comprovado que os registros de telefones, na verdade, refutavam isso, mostrando que a ligação, na verdade, tinha sido feita sim, mas tinha feito depois da meia-noite. Além disso, ficou comprovado que esse tio da Angie, ele estava a mais de 1.500 quilômetros de distância na noite em questão. A família estava muito frustrada com a decisão do tribunal de absolver o Fred. Então, como eles não podiam fazer mais nada criminalmente falando, eles abriram um processo civil contra o Fred e pediram aproximadamente $150 mil por danos morais. Mas a tensão dos procedimentos legais ali, todo aquele estresse de lidar com a filha, com a perda da filha, eles acabaram desistindo e retiraram o processo em maio de 2009. Agora, no ano de 2010, o Fred ganhou um processo civil
de quase 4 milhões de dólares contra o serviço da polícia da África do Sul, pelo que ele alegou ser uma acusação maliciosa. E em março de 2012, o interesse pelo caso aumentou novamente, quando os pais da Angie acabaram oferecendo uma recompensa de mais ou menos 800 mil dólares por qualquer informação que pudesse levar à solução do assassinato da filha deles. A mãe da Angie pediu para um professor de física aposentado em 2013 reexaminar aquela controversa impressão digital, e ele usou um cálculo matemático para determinar se a impressão digital tinha sido retirada de uma superfície plana e não curva, como os especialistas tinham testemunhado. Isso significava que o Fred ele tinha tocado sim na capa do DVD depois que a Angie alugou, e isso voltava a colocar ele na cena do crime. Infelizmente, como eu disse, mesmo havendo novas provas, como o processo foi fechado pelas leis lá da África do Sul, eles não podem mais abrir o caso e o Fred não pode mais ser acusado de ter matado a Angie. Infelizmente, principalmente para os pais, ficaram perguntas em aberto. Afinal, o Fred ele matou ou não matou a Angie? E se ele não matou, quem foi que fez isso? O Fred ele seguiu a vida, ele completou os estudos dele e trabalha como gerente em uma grande empresa. Ele se casou e hoje é um membro ativo da igreja e da comunidade local. Para muitas pessoas, o assassinato da Angie Lotz permanecerá uma ferida aberta até que alguém seja realmente levado à justiça. Muito obrigada por me assistir até aqui. Te vejo em outro vídeo do canal e tchau!